nós possamos pedir juntos, amém?
de enfermidade, necessidade de cura. Um deles nós temos até recebido já notícias, animadoras. Mas, irmãos, queria que nós pudéssemos, como igreja, pedir pelos três. Pedir pelo irmão Zé Santo, lá da Serra do El, o pai de Beto, Betão, nosso irmão Zé Santo. Pedir também pelo irmão Biratã, que ontem passou por uma experiência muito forte, foi ontem, Marcos? Foi ontem, de transplante de órgão, mas que graças ao Senhor as notícias que chegam são sempre muito boas. E pedir pelo nosso irmão Cleiton Lima, amém? Que nós pudéssemos, irmãos, não nos preocupar com o tempo, mas que a igreja nessa hora seja uma casa de oração, e que nós possamos coletivamente orar pelos nossos irmãos, amém? Podem orar, irmãos. Façam um grupo de 2, 3 e vamos orar. que nós possamos estar sendo um com
são travadas no dia a dia, no decorrer dessa jornada, por nossos irmãos, quer seja aqui da localidade, ou até mesmo de uma outra localidade, mas que ao chegar a nós a notícia de que existe essa necessidade, nós possamos lembrar que a igreja, ela é uma, e possamos colocar os nossos irmãos nas nossas orações, assim como a Bíblia fala, levar os nossos irmãos no coração é orar uns pelos outros. Então, quando eu oro por você, quando você ora por mim, quando nós oramos uns pelos outros, na prática nós estamos levando um ao outro no coração, e isso edifica o corpo de Cristo. Essa semana o Senhor falou para nós uma palavra que ela é o Nildo está aí, né? Ela é o Nildo, ia falar hoje no Santo Antônio, né? Se quiser, junte-se a nós, venha para cá, podemos compartilhar juntos, amém? O quê? Chega, eu vou sentar. Senhor Jesus, essa semana o Senhor está falando para nós acerca de que Cristo é tudo e em todo novo homem. Eu entendia esse versículo, ou eu desfrutava desse versículo, de que Cristo era tudo e em todo. E aí botava tudo num pacote só. Mas essa semana a palavra ficou muito clara para nós. Obrigado, Antônio. Ficou muito claro para nós de que Cristo, ele só pode ser tudo em todo que está no novo. Amém. Isso aí. Se a minha escolha é viver no velho homem, dando vazão à carne, dando vazão a tudo que não é Cristo, ele não tem como operar, porque a palavra ela opera em todo aquele que crê. Se eu abandono a minha fé, se eu abro mão do emprego da fé, a Bíblia tem mostrado para nós que eu estou desconectado daquele que é tudo e em todo novo homem. Só que para a gente entender isso, é preciso a gente entender também um pouquinho, de maneira bem rápida, entender também o que aconteceu de fato nesse universo. Todos nós temos o hábito de ler a Bíblia, e eu creio que todos nós conhecemos a história de um anjo que era formoso, que tinha muita sabedoria e que começou a pensar de si além do que convém e começou a desejar algo que não lhe pertencia. Essa semana o Senhor está falando para nós, a palavra está falando para nós, da promessa do Pai ao Filho. Não é da promessa do Pai ao anjo, é a promessa do Pai ao Filho. E eu queria convidar os irmãos para que a gente pudesse ler novamente Salmo 2:8. Agora de fato entrando no sentimento da palavra. Amém? Salmo 2:8. Vamos ficar de pé, vamos ler? Senhor Jesus. Amém? Pede-me e eu te darei. Sim, sim, sim. Amém. Podem sentar. Então,
e diz: eu te farei rei, para que tu possas governar sobre as nações. Tu és rei. Mas acontece que Lúcifer, esse anjo que nós falamos, ele desejou para si a posição que o pai já tinha prometido para o filho. E aí o resultado é que, por causa dessa rebelião, Deus o lançou para fora da sua presença. Até aqui os irmãos estão acompanhando, não é isso? Deus o lançou para fora da sua presença. Que lição fica para nós nessa noite, irmãos? Não deseje nada que não lhe pertence. Deus, Ele, para cada um de nós, e aí falando de maneira específica para a igreja, para cada um de nós, Deus deu, Ele confia uma porção, uma função no corpo. Então, por causa da rebelião, até hoje, por ter sido lançado para fora da presença de Deus, até hoje, a saída que Lúcifer encontrou, é pesado, né, falar isso, a saída que Lúcifer encontrou foi criar para si, fundar para si um império de trevas. Vocês estão entendendo? Fora da presença de Deus, tudo que o homem pode conseguir criar é trevas. Ainda que pareça, né? Ainda que camufle, ainda que disfarce, no final das contas, é mentira, é engano e é trevas. E aí, até hoje, a estratégia desse ser que se tornou inimigo de Deus é matar, roubar e destruir por meio da mentira, do engano e das trevas. Mas aleluia, irmãos, se é verdade que o mundo inteiro jaz no maligno, é verdade também que Deus, que o Pai prometeu ao Filho. E o nosso encargo nessa noite não é falar da rebelião de Lúcifer, nem falar do império das trevas, mas o nosso encargo nessa noite é trazer todos nós para a compreensão de que nós estamos vivendo a era do cumprimento da promessa do Pai ao Filho. Aleluia! Vamos ver o que é que diz Salmo 110. Vamos lá para Salmo 110. Senhor Jesus, Salmo 110. Rapidinho aí, rapidinho. Senhor Jesus, Salmo 110. Nós vamos dar ênfase ao versículo 3, mas eu queria ler o 1 e o 2 também. O Salmo 110, os irmãos já acharam? Fica de pé quem já achou. E quem vai achando vai ficando de pé também. Aleluia. Senhor Jesus, Salmo 110. Podem ler, porque depois eu leio na versão que eu vou ler.
Aqui na versão que eu vou ler, que é na versão King James, diz assim: assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés. Aleluia! Você se preocupa ainda, irmão? Olha a garantia, porque o nosso Deus é um Deus de garantia. Aguarda, descansa, aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto, um tapete de descanso. Para quê? Para teus pés. O versículo 3 diz assim: teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Aleluia! Então, o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que aquela promessa lá de Salmo 2, versículo 8, e que está em Salmo 110, de 1 a 3, agora é uma realidade no nosso meio. É uma realidade. É uma realidade. Fala, é uma realidade. É uma realidade. Aleluia. É uma realidade, irmão. É uma realidade. É uma realidade. Eu estava vendo esses meninos sentados aqui, e eu estava lembrando das vezes, das inúmeras vezes, em que sentado aí, nós ficávamos enchendo os pulmões, tentando provocar alguns que quisessem sentar aqui. Vocês lembram disso, igreja? Vocês lembram disso? Era um sofrimento para quem presidia a reunião, porque ninguém entendia o porquê, mas essas cadeiras parecia que tinha algo em que ninguém tinha interesse de sentar nelas. E hoje, quando eu entrei nesse local de reunião, não era um local de reunião, era um caldeirão. E aí eu até falei para Diego que eu estava querendo ainda ruminar a palavra, mas não dá. Ruminar não, revisar a palavra, mas não dá. Porque eu não consigo ver isso sem mergulhar, sem me jogar. E essa é a realidade que as igrejas estão vivendo hoje em toda a terra. Como gotas de orvalho. Adolescentes, jovens, crianças até, se apresentando como soldados, mas também como servos, tudo para servir ao nosso general. Quem é o nosso general? Quem é o nosso general? O nosso general é Cristo, irmão. E hoje, aquilo que ele pediu, o Pai cumpriu. Mas é preciso avançar, Então, irmãos, esse exército de jovens santos coronados são esses meninos e meninas que, de forma intrépida e voluntária, se apresentaram. Mas, por outro lado, esse exército de jovens santos sou eu e é você. Diga para o irmão que está do seu lado: sou eu e você. Sou eu e você, meu irmão. Sou eu e você. Esse exército
toda a igreja começa a se apresentar voluntariamente. Nós estávamos tendo uma reunião de irmãos responsáveis algumas semanas antes de abrir a casa de adolescentes. E ainda existia, porque ninguém sabe como fazer isso, né? Ainda existia algumas interrogações. E a gente ficava se perguntando, mas como vai ser isso e quem vai fazer isso? E hoje eu vejo como que numa corrida dos 100 metros, eu vejo que quando é colocado uma lista, eita, povo ligeiro! E de repente é preenchida, e de repente as necessidades são supridas. E quando a gente chega aqui, a gente vê o semblante, o brilho, a luz no semblante daqueles que se apresentaram voluntariamente. E essa é a vontade de Deus se cumprindo, é que todas as coisas sejam sujeitadas e que Cristo, como Rei, Ele governe sobre as nações. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Isso é aquela parte muito boa, porque a gente vê frutos e aí nós somos encorajados também. Eu estou vivendo uma experiência que, irmão, se a gente não aprender com as coisas que Deus faz, nós vamos aprender com o quê? E eu confesso para a igreja, e eu queria falar, inclusive agora, não sei se para falar isso abre parênteses ou não, mas eu queria tomar a liberdade de falar para os pais. Pai, mãe e responsáveis, não seja o freio de mão que eu fui durante muito tempo para os seus filhos. Durante um bom tempo, eu aqui, servindo, vivendo a vida da igreja de maneira intensa, mas sabe aquele coração super protetor, que acha que você tem mais condição de cuidar do seu filho do que o próprio Senhor? E quando é que você descobre isso? É quando o Senhor pede o seu filho, né? Então, durante algum tempo, eu vivi essa realidade em casa. Havia sim, havia sim um chamamento da parte de Deus, vindo diretamente de Deus, e alcançou o coração da Iana. Amém. E ela dizia para a gente que queria seguir aquele chamamento do qual ela sentia que Deus estava fazendo. E como quem achava que podia cuidar melhor do que o Senhor, eu puxava o freio de mão. E sempre mostrava justamente isso. Sempre mostrava que atender a Deus podia ficar para depois. Era mais importante agora ela se preparar para atender ao mundo. Que o Senhor tenha compaixão. Mas, irmãos, é muito bom viver debaixo das garantias de Deus. Amém. No tempo de Deus e da maneira dele. Ele, com os seus arranjos, ele traz a normalidade de todas as coisas. Amém. E aí, nós fomos no SEAP, nós temos feito várias viagens, e numa das viagens, Iana disse que ia passar 6 dias com Davi, aproveitando as férias dele. E nós voltamos, eu e meio, em junho, acho, e eles ficaram lá para esses 6 dias. E depois dos 6 dias,
depois de um mês chegou a conferência e nós fomos nos encontrar na conferência. E naquela conferência Deus falou para mim, o irmão não sabia, mas eu sabia. Um dia, madrugada, o Senhor tem isso comigo, eu acho que tem com muitos de vocês, ou com todos aqui, não sei, mas o Senhor costuma me acordar de madrugada. E é a hora que Ele encontra para que eu possa ouvi-lo. E naquela madrugada eu chorei muito, mas eu chorei muito. E eu me escondia para que ele não acordasse e não visse, mas eu chorava muito com um sentimento de que algo estava sendo arrancado de mim. E quanto mais eu orava, mais eu entendia que aquilo tinha a ver com o chamamento que um dia Deus tinha feito para minha filha. Amém. E na conferência ela chamou eu, a mãe e o irmão e falou, eu tenho algo para comunicar para vocês. Eu vou voltar daqui para o Ceará. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmão, de novo eu chorei. Mas dessa vez foi de muita alegria. Dessa vez foi de muita alegria por sentir que aquilo que Deus me avisou de madrugada, Ele estava cumprindo. E aí o encargo não é falar da minha casa, mas eu queria só concluir dizendo uma coisa. Eu tenho convicção que por mais amor que eu tenha por meu filho, por minha filha e meu neto, eu tenho total certeza de que jamais eu poderia oferecer para eles o que eles estão recebendo hoje. Amém. E aí quando eu vejo Davi, parece que cresceu, parece que pulou de 10 para 18, ligando para mim, para compartilhar as experiências que teve, para orar, para falar da palavra, para dizer, já fez imersão? Não, eu estou ligando para a gente fazer. Quando eu vejo isso acontecer, irmãos, eu tenho assim a certeza, e por isso que eu estou falando para vocês, o melhor lugar em que eu e você podemos colocar os nossos filhos é o lugar onde eles podem servir a Deus. Amém. Onde eles podem ser usados por Deus. Então, pela misericórdia do Senhor, o Senhor deu para nós o quê? Uma casa de adolescentes. Você quer, irmão? Você quer se sentir seguro quanto à vida de seus filhos? Invista tudo para que eles não percam a casa dos adolescentes. Para que eles não tenham motivo nem vontade de sair de lá. Para que eles não tenham porquê sentir necessidade de colocar numa balança se vale a pena estar lá. Invista tudo. Eu estava vendo que essa semana aumentou o número de participantes, né, Marcos? Não combinei nada com esses irmãos, porque se combinasse com ele falar. Que não se precisava vir tudo para cá. Se de 20 passar para 40, se passar para 60, se passar para 100, e se passar para 200, Deus é poderoso para garantir toda a estrutura necessária para
pai, a você, mãe, a você, pai, condições para cooperar, para que seu filho possa estar no melhor lugar. Amém. E por que eu digo melhor lugar? Me mostre outro lugar para que eu desmanche tudo que acabei de falar aqui. Outro lugar em que o jovem ou adolescente está e não sente falta de celular. Me mostre outro lugar, não tem. Me mostre outro lugar em que os nossos filhos dormem com o Senhor e acordam com o Senhor. Me mostre outro lugar em que os nossos filhos, eles são encorajados uns com os outros a emergir na palavra diariamente. E mostre outro lugar, irmão, em que os nossos jovens, nos tempos de hoje, se dispõem a sair para orar pelas pessoas, salvar vidas. Sabe por que nós não conseguimos, não mostramos? Porque não tem, não tem, não é verdade? Então, se eu tenho dito isso, se algo que Deus queria fazer conosco, a outra geração, e nós não aproveitamos, mas Deus encontrou caminho nos adolescentes que aproveitaram e estão aproveitando. Se algo que Deus está abençoando por meio deles, irmãos, e quanto a nós, é mergulhar também, é entrar também, porque esse exército, ele não é apenas de adolescentes. Os adolescentes, eles aproveitaram a oportunidade e se apresentaram primeiro, né? E as crianças estão vindo juntos, mas Deus tem falado que esse exército precisa de capitães de tropa. E quem são esses capitães, irmãos? Somos nós. Mas se eu disser que somos nós, até o amém sai terceirizado. Quem são esses capitães que Deus espera, irmão? Ela tem experimentado nos últimos dias o sobrenatural. A igreja de Mossoró tem experimentado nos últimos dias, ser transportada para uma outra dimensão. A igreja de Mossoró, nos últimos dias, tem experimentado resultado de uma vida de fé e de obediência. Sabe o que é que vai acontecer com isso? É que os frutos, eles vão vir de caixa. E aquilo que nós pensávamos que não poderia acontecer conosco nem chegar até nós, irmãos, já é realidade. E cada dia mais nós vamos ver isso ser aumentado. Amém? Agora, eu falei que existe um inimigo que não para de atuar, não falei? E ele tem uma meta. Qual é a nossa meta, irmão? A nossa meta é reinar. O inimigo tem uma meta também, é impedir isso. E aí nós vimos que ele tenta isso por meio de quê? Colocando dúvida na nossa mente acerca da palavra. Assim como aconteceu lá no princípio, quando a serpente sagaz enganou a Eva e levou Eva a cair e ao seu marido cair também. Até hoje ela tenta fazer conosco também. Então veja, nós
que o Senhor, Ele levantou um homem para cuidar das igrejas, não é verdade? Se eu creio que o irmão Dom era o irmão que Deus tinha levantado para servir as igrejas, eu creio também na palavra vinda do irmão Dom, não é verdade? Se eu creio que o irmão Pedro é um canal que Deus levantou para falar e servir as igrejas, por que então eu vou ter dúvida sobre a palavra que vem da boca de Pedro? Vocês entendem a sutileza do inimigo? Então ele cria, confusão na nossa mente, e se nós não tivermos imersos na palavra, nós podemos ser tentados a cair. É por isso que nos últimos tempos o Senhor tem falado para nós de imersão. A imersão, eu já falei aqui em outra oportunidade, a imersão não é algo novo, irmão. Se você pegar lá na página 3 do Alimento Diário, você vai ver que a imersão é algo que a gente sempre praticou. Não da maneira intensa que o Senhor está nos mandando agora, não é verdade? Mas eu vou fazer uma pergunta: alguém de vocês aqui já experimentou imergir na palavra, mergulhar na palavra e depois sair pior do que entrou? É impossível. Então o negócio desse é de Deus ou não é de Deus? O que eu tenho assistido nas igrejas por onde passo, quando tenho oportunidade de, pela misericórdia do Senhor, viajar, é que quem mergulha sai pegando fogo, achando que está louco, porque isso é algo que vem do Espírito 7 vezes intensificado. Gritos de guerra. Você já parou para entender o porquê de um grito de guerra? O para quê de um grito de guerra? Grito de guerra, irmãos, eu pensava que o grito de guerra era para meter medo do inimigo. Eu pensava que o grito de guerra era para assustar Satanás. Eu sei que ele bate em retirada, isso eu nem duvido. Mas o grito de guerra, ele é antes de qualquer coisa, para vencer o inimigo que está dentro, no meu interior, com medo, com dúvida, tímido, especulando. E aí eu entendi, e pode ver, depois aqui Gado nos ajudou sobre isso lá no Cinco Branco essa semana. Nós não somos, claro, militares, o nosso exército é celestial, mas aqueles homens, quando eles estão se preparando e eles dão aqueles gritos de guerra, é para, antes de qualquer coisa, eles crerem no que estão vivendo, no que estão falando. Então eu tenho experimentado isso, irmão, e coisas de velharia que existe em mim, essas coisas elas vão saindo. Max, chama essa turma aqui. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos ficar de pé? Vamos ver aqui o microfone aqui. Vamos ver aqui. Senhor Jesus, não, vem para cá, vem para cá. Vamos dizer, você diz assim. Vamos começar assim, ó. Vamos começar assim, ó. Aquele assim.
palavra de comando para nós. Então, foi isso que os adolescentes, eles entenderam desde cedo, que ser simples era a melhor maneira de viver a vida da igreja. O tempo passou e nós fomos ficando meio que, eu vou usar um termo aqui, meio que travados, né? Enferrujados, é isso aí, meu irmão, amém, aleluia. O que é que nós precisamos fazer então, irmãos? É aproveitar as oportunidades que o Senhor proporciona para nós. Então, se há um chamamento para a igreja e para a rua, a melhor maneira de vencer o inimigo interno é se juntar com aqueles que estão indo para a rua. Se eu me junto com alguém que não está indo e que porque não está indo está arrazoando, eu vou ser agora com ele, ao invés de 1, 2 arrazoando. Não é verdade? E a palavra dessa semana, ela vem mostrando isso. Ela vem mostrando que existem algumas coisas aí do velho homem que não pertencem ao novo homem. Existem algumas coisas que, se nós não deixarmos o Senhor tirar de nós, eu não vou citar ponto por ponto aqui por causa do tempo. Se nós não deixarmos, nós não vamos experimentar viver por meio daquele que é tudo e em todo no novo mundo. Lá no sábado fala sobre a cruz. No sábado, deixa eu pegar rapidinho aqui, fala sobre a cruz. Senhor Jesus, Senhor Jesus, invoca aí, meu irmão. Aqui, ó. No sábado fala assim, ó: vencer as coisas negativas por meio da cruz. Fala, vencer as coisas negativas por meio da cruz. As coisas negativas, irmãos, elas não são derrotadas por nenhum outro meio. Se você de repente não está entendendo algo e você procura entender, procurando ter comunhão com alguém que está questionando aquilo, você não vai estar tomando a cruz, não é verdade? E aquela situação não vai estar resolvida. Mas, ainda que eu não esteja entendendo algo, mas Deus fala por meio do profeta. E eu decido tomar a cruz e ser simples e obediente. Sabe o que é que acontece? Eu saio de uma esfera negativa e sou introduzido numa esfera positiva. Porque aquilo que era negativo foi vencido por meio da cruz que eu decidi tomar. Então, os irmãos leram o alimento diário e viram que no sábado o Senhor usa alguns versículos para expor alguns pontos que nós precisamos deixar que o Senhor vença em nós, para que a gente possa cooperar com a edificação da igreja. E tem alguns pontos aqui, sabe, irmãos, que é preciso a gente considerar rápido, urgente. Tem a palavra mostrando que aquilo que Paulo falou, né? Cuidado de não haver em vós perverso coração de incredulidade. Quando a gente começa a duvidar
Irmãos, o nosso coração ele fica cheio de maldade, porque ele não consegue ver nada, do Espírito, né? E aí a mente dele começa a pensar coisas negativas, e o resultado é que muitas vezes ele chega como diz no alimento diário, até a colocar casca de banana para que os irmãos caiam, apenas porque não está vendo, não está entendendo, ao invés de buscar a porta da comunhão, que permanece aberta, junta-se com outros que também não estão vendo, não estão entendendo, e começa a pensar de maneira maldosa contra os irmãos. Repito, palavras dessa semana não é fácil de falar. Mas por que não é fácil de falar? Porque é uma palavra de guerra, é uma palavra em que muitas vezes nos alerta acerca de coisas que nós não queremos ouvir. Mas nessa última era, o Senhor não deixará passar nada, porque essa última era, a era que completa, que será completada com a volta do Senhor, ela é a era de se completar toda a obra que um dia o Senhor começou. E essa obra, é isso que eu queria concluir, essa obra, ela não é individual, irmãos, ela é coletiva. Amém. Porque esse homem que está sendo gerado, esse varão que está sendo gerado, ele não é individual, ele é coletivo. Então, nessa última era, quando nós vemos o Senhor falar de exército, quando nós vemos o Senhor falar de gritos de guerra, quando nós vemos o Senhor falar de imersão, é porque depois dessa, irmã de Deus, não haverá outra. A única chance, anote aí para não esquecer, a única chance de vir outra é se eu e você errar. Nós estamos vivendo uma era em que nós não podemos mais falhar. É a era de trazer o Senhor de volta. A coisa é tão clara que o alimento diário fala que na primeira vinda do Senhor, ele veio como? E agora na segunda vinda ele vai vir como? Aleluia! Tanto gritos de guerra, como valente guerreiro. Irmãos, eu e você precisamos urgentemente aproveitar todas as oportunidades, sem deixar passar nenhuma. Tem dois versículos, eu não vou ter tempo de ler, porque eu já estou vendo os irmãos anotando ali. Tem dois versículos que deixam isso muito claro para nós. Tem um versículo do alimento diário dessa semana que fala do povo que queria romper as algemas. Lembra disso? Queriam ser livres. E já tem outro versículo que Paulo pede oração, Paulo roga, né? Para que Deus abra as portas à palavra, né? Da qual ele está o quê? Algemado. Ele está preso. Então veja como essa palavra é importante para nós. Nós estamos num momento crucial. Esse momento a gente pode escolher estar junto daqueles
que a todo custo querem ser livres, querem romper as algemas e viver do jeito que dá na telha, sem ter uma palavra de direção, sem ter uma palavra de comando, sem ter um general, sem ter unidade com os irmãos do corpo de Cristo, né? Ou escolher estar algemados como Paulo, a palavra profética, e dela receber direção. Então é uma escolha que, quando nós fazemos, isso faz toda a diferença. O que aconteceu com os adolescentes e que tem contagiado, né, as igrejas, cada dia mais aumentando o número de irmãos, é que na simplicidade deles, eles fizeram uma escolha. Nós precisamos também, irmãos, aprender a fazer a nossa. E logo, eu quero confessar para vocês, a minha escolha é continuar seguindo de perto a palavra profética e de maneira simples e obediente sair para praticar aquilo que Deus tem falado às igrejas por meio do irmão Pedro. E aí eu tenho toda a liberdade para os irmãos, desde o dia que tomei essa decisão. Os problemas não pararam não, mas a convicção de que eu sei que tenho crido e de que eu sei de para onde essa escolha vai me levar, isso ninguém tira de mim. Amém? Amém? Faça a sua também. E vamos continuar juntos. Vamos prosseguir juntos. Vamos seguir de perto a palavra profética e vamos seguir de perto aqueles que de coração puro invocam, mas não apenas invocam e obedecem a palavra do Senhor. Amém?